Ah, WandaVision finalmente estreou. A primeira série da fase 4 da Marvel recém lançou seus 3 primeiros episódios e já deixou a internet toda curiosa para desvendar os principais mistérios, envolvendo a protagonista Wanda Maximoff e outros personagens que de uma hora para outra foram parar dentro de uma série de televisão ao estilo de sitcom. E eu me refiro à série de televisão não por conta do Disney Plus, mas talvez por conta de uma realidade totalmente remodelada ao estilo de série de televisão criada por alguém. Bom, isso tudo é confuso explicar. E foi no meio de toda essa confusão que os peritos técnicos em criar teorias foram para a internet especular e tentar ligar possíveis dicas que a série deixa para nos preparar para a grande apresentação daquele que mais queremos conhecer, o vilão da série. Quem que tá por trás de tudo isso? E por quê? Já existem várias teorias por aí que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, mas eu percebi alguns detalhes que ninguém está comentando. Então por isso, decidi criar esse vídeo para explicar o meu ponto de vista de forma simplificada. E claro, sem muita edição. Eu preciso postar esse vídeo antes do lançamento do 4º episódio da série, então foi mal aí por essa edição toda bugada, eu tive que correr. E como que vai ser o roteiro do vídeo? Eu vou dividir ele em 3 partes. Primeiro, vou resumir as teorias mais especuladas na internet e indicar motivos por que podem não estar corretas. Na segunda parte, vou explicar as teorias incríveis criadas por mim, que ainda não estão na internet. É importante assistir o vídeo todo, porque os detalhes apontados e todas as teorias se completam. Então, começando a teorizar logo depois da abertura. Tá, mentira, eu não tive tempo de criar uma abertura decente pra estreia, né? Mas sejam bem-vindos ao Caramelo Verso. Sim, era pra ser um canal que apresenta vídeos em animação, mas eu tive que postar esse vídeo logo e sair correndo. Então não deu tempo. Mas lembrando que esse vídeo pode estar cheio de spoilers também. Então, começando com a primeira parte do vídeo. Quem é o vilão da série? Isso com base nos primeiros 3 episódios e nas teorias que já circulam por aí, né? Então, SWORD. Algumas teorias apontam que os Skrulls infiltrados na organização poderiam estar usando aquela tecnologia Kree que vimos no filme da Capitã Marvel para recriar tudo o que está acontecendo na cidade de Westville. Por isso, os glitches e a desorientação de alguns personagens, né? E dessa forma, eles poderiam estar usando a Wanda como uma arma. Por que essa teoria está errada? Bom, recentemente anunciaram que teremos uma série especial apenas para esse arco das HQs, a Invasão Secreta, onde os Skrulls se disfarçam entre os heróis a fim de causar aí pela galáxia, né? E eu ainda acho cedo puxarem a brasa para esse lado. O problema é que se a SWORD não fez nada de errado, não haveria motivos para Geraldine ser expulsa de Westville. A não ser que isso nos leva para a próxima teoria. Feiticeira Escarlate. No final do episódio 3, a gente teve uma revelação não tão inusitada, e que muitos já esperavam. Wanda Maximoff tem certo controle da situação, como acontece nas HQs, né? Então ela é a vilã da série? Não. Basicamente porque a gente está no 3º episódio e não faria sentido revelar algo tão grandioso logo agora, né? Vão ser 9 episódios no total e tem muita coisa ainda para acontecer. Sem falar que a SWORD realmente parece estar ajudando a todos, e a própria Wanda, como a dica dada pelo rádio. Quem está fazendo isso com você? Wanda! Wanda! Quem está fazendo... Pum! E morreu. Bom, vocês lembram da cena, né? O que pode ser um indício do porquê a próxima teoria discutida também esteja errada. Parcialmente errada. Quê? Bom, ela parece estar certa, mas estão faltando algumas coisas aí para ficar melhor. E é aí que entra a minha teoria. Eu explico, calma. É a respeito de uma teoria aí que vocês já conhecem e devem estar cansados de ouvir. Mephisto. Apesar de todos os indícios mostrados, e comparando com as HQs, acho que ele não vai ser o vilão principal da série. Talvez não o único vilão responsável pelas loucuras da Wanda. E eu não estou falando da ajuda que a Agatha Harkness pode estar dando a ele, dentro dessa realidade disfarçada com o codinome de Agnes, a fim de roubar as 2 crianças da Wanda. Eu estou falando de um outro vilão, muito poderoso, que também pode estar ajudando ele por interesses próprios. Estou falando então que ele é confirmado como um dos vilões? Não, pode ser que não. Mas depois de tanta especulação, seria frustrante se ele não tivesse um mínimo de participação nesse rolo todo, né? Então sim, nas HQs ele tem a ver com a Wanda, com o Miranha e com o Doutor Estranho. Lembrando que esse arco de história vai ligar essas 3 produções da Marvel. Ok, e o que está faltando nessa teoria então? Não muita coisa. Na verdade, bastante coisa. Tá, eu vou explicar. Mas basicamente seguindo a mesma lógica do porquê ele poderia não ser o vilão. Seria frustrante caso ele não fosse o vilão, como também caso ele seja. Basicamente a internet inteira já está esperando isso e não teria surpresa nenhuma. Além de que as referências a ele estão praticamente óbvias. Então a gente precisa de um elemento extra, um segundo vilão para dar um plot twist épico na história. E eu achei esse personagem, se preparem. Segunda parte do vídeo. A minha teoria.
Talvez esse outro vilão que eu encontrei não tenha muito a ver com algum arco de história da Wanda nos quadrinhos, mas pode ser alguém que já conhecemos no UCM e sirva para conectar WandaVision não somente com os próximos filmes do Miranha e Doutor Estranho, mas também com a próxima série do Disney Plus, Falcão e Soldado Invernal, além de ter que explicar todos esses mistérios que as outras teorias não resolvem. Então, que tipo de vilão serviria como antagonista para o Visão e para Escarlate ao mesmo tempo, além de deixar um gancho para ser resolvido na série do Falcão? Isso mesmo. O Dolinho, zoeira, o antigo agente da Hydra infiltrado na extinta SHIELD, que foi transformado em uma inteligência artificial que supostamente virou cinzas. Arnim Zola. Mas ele morreu, certo? Corte uma cabeça e 2 nascerão no seu lugar. Foi basicamente como uma inteligência artificial dentro de uma TV falou um pouco antes de lançar foguetes contra si mesmo. Peraí, eu falei TV mesmo. Television, WandaVision? Vamos relembrar detalhes do filme Capitão América Soldado Invernal. Talvez aquele pendrive que o Capitão e a Viúva colocaram na CPU véia de uma base abandonada da SHIELD levou o Arnim à internet, já que eles voltam a conectar aquele mesmo pendrive em um notebook mais adiante no filme. Então, dessa forma, ele pode ter sobrevivido e manteve se informando através da internet e da série de televisão, para aprender os costumes de cada era em que esteve mantido isolado em um acervo antigo da SHIELD. E dessa forma, se manter infiltrado na humanidade, comandando ataques da Hydra. Ué, mas o que isso tem a ver com a Wanda? Como que ela foi parar no meio disso tudo? O Falcão e o Soldado Invernal, que coincidentemente são apresentados nesse mesmo filme, fazem parte do grupinho de heróis foragidos assim como a Wanda. Vocês lembram da cena do hotel em Guerra Infinita? Wanda e Visão estavam isolados até que esse grupo que se mantém escondido do governo salva os dois. E depois ainda xingam o casal por não terem respondido as mensagens. Então a ligação desse grupo com a Wanda é quase que direta. Na fase atual do UCM, ambas as organizações da SHIELD e Hydra não existem mais. Ou pensamos que não. Imagino então que nessa série, a pedido deles, ela pode ter sido enviada para Nova Jersey, que é onde a cidade fictícia de Westview é situada, e coincidentemente ou não, onde Arnim Zola se explodiu também. E ela pode ter sido mandada para lá então, para tentar ler arquivos cibernéticos que estavam nesses computadores, para encobrir alguma atividade suspeita da Hydra, na antiga base explodida. Então, assim como ela podia fazer com Visão, não que ela precise beijar o Zola também, mas pelo menos fazer aquela paradinha com as mãos que ela faz, né? É provavelmente a única heroína no CM que faz parte do mesmo grupo desses heróis foragidos que poderia dar uma mão para eles. E por que Arnim Zola teria a ver com a história dela nessa série? Ele teve infiltrado na SHIELD e dessa forma conseguiu desviar o cetro do Loki que continha a Joia da Mente para o Barão Strucker, a fim de realizar testes nos gêmeos. Então a tentativa de acesso às informações dele pode ter sido o que desencadeou esse descontrole nela, e ela mesma começou a projetar as informações contidas dentro das memórias dele, séries de televisão. Sem falar que o mais legal que apresentar uma nova organização que substitua a SHIELD, a SWORD, seria apresentar uma nova Hydra. Então ela foi lá para extrair as informações dele e, ele põe um grampo na cabeça dela e começa a controlar ela com essa armadilha brilhante. E agora é hora de responder as perguntas que vocês provavelmente vão fazer no comentário para me quebrar. Por que ela não consegue sair de lá então? Então, juntando com as teorias que vocês já conhecem, a Agnes ela pode se aproveitar desse distúrbio para se passar como uma agente médium da SWORD, ou coisa do tipo, com o intuito de ajudar ela, mas que secretamente aproveitaria a situação da Wanda para extrair as duas crianças a mando do Mephisto. E sim, ele estaria junto dela nessa. Né? Então a Agnes se juntaria ao Zola junto ao Mephisto. E de qualquer forma, a ideia de controle mental pelo Arnim não é tão absurda assim. Lembrando que ele já teve experiência em controle mental até antes dos anos 90, com a chegada dos Skrulls na Terra e antes mesmo de se infiltrar na SHIELD. Foi com reprogramação e com lavagem cerebral que os soldados invernais foram criados lá na Rússia. Ele poderia usar fórmulas parecidas para tentar controlar Wanda, para aí sim transformar ela numa arma. Sem falar que a Shuri já conseguiu desfazer os controles mentais dele de dentro da cabeça do Bucky, depois dos eventos lá da Guerra Civil. E isso nos leva para a próxima pergunta. E por que o Visão está ali dentro com ela? O Visão seria uma inteligência artificial com as memórias salvas pela Shuri, enquanto tentava tirar a joia da cabeça dele lá em Wakanda. E a SWORD está usando ele não só por ser mais poderoso que qualquer agente, mas porque é uma inteligência de dados que pode anular o bloqueio que suspeitam que o Arnim está fazendo nela. Isso explicaria a pergunta que ele faz em seu trabalho numa empresa de computação. O que realmente fazemos aqui? Parte da essência dele está no subconsciente dela, como veio da mesma energia que deu poderes a ela, então logo quanto mais forte ela fica, mais real o Visão se torna. Ou então melhor, conforme o Icano cresce, mais seus poderes recriam Visão, seu próprio pai.
É interessante perceber como os poderes das crianças são maiores que o da própria Wanda, na velocidade desenfreada que Celery fez com que ele e seu irmão se desenvolvessem e nascessem aceleradamente contra a própria vontade da Wanda. E como apenas com um chute na barriga, o Icano fez as borboletas do berço ganharem vida, e depois a pintura de uma cegonha. Engraçado como a Wanda tenta desfazer o que ele criou e a cegonha apenas abana aquela fumaça dela. Sem falar na dor que Wanda sentiu para dar à luz. Inclusive falta luz e gera um apagão na cidade inteira por causa disso. Realmente, se existe algo mais poderoso que a Wanda nessa cidade, são aquelas crianças. Dessa forma, acho que as crianças estão ajudando Visão não só a ficar cada vez mais real e forte, como ganhando mais consciência de si. Wanda já não consegue mais controlar o Visão como faz com os outros coadjuvantes. Ela precisa, a partir de agora, tentar rebobinar a cena para refazê-la, diferente de como faz com os outros personagens. E isso passou a acontecer logo depois do início do segundo episódio, depois da cena dos dois na cama. Então, a partir da concepção, as crianças passaram a influenciar a libertação mental do pai. Então, os dados de memória salvas pela Shuri, mais a essência do poder que tem dentro da Wanda, mais os poderes da criança, resultam na recriação do Visão consciente de tudo. E por falar nas memórias que retornam do Visão, suponho que as memórias mais traumáticas da Wanda aparecem como comerciais. Toast Matter 2000 tem o som da bomba Stark, que matou seus pais. O relógio Strucker tem o nome do vilão responsável pelos experimentos nela, e a Hydra Soak é o nome da organização secreta em que o Barão trabalhava, basicamente. Mais uma pista de que podemos ver o retorno da Hydra já nessa série. Tô falando. Inclusive, podemos especular mais coisas sobre esses comerciais. Os atores que tentam vender os produtos são os pais da Wanda. Suponho que são os únicos personagens dessa série fictícia que não vêm do mundo real. Esses comerciais, no meio de cada episódio, recontam a história da Wanda em um formato diferente, portanto podem ser mesmo memórias. Por isso vêm em formato de comerciais, já que eles não se encaixam com a trama da série fictícia, e por isso são apresentados por pessoas que marcaram muito a vida dela. Veremos se num futuro comercial, seu irmão Pietro volta a aparecer nesse formato também, como já foi mencionado na conversa com a Geraldine, tornando esse detalhe ainda mais evidente. Próxima pergunta. Por que a Wanda disse não ao apicultor com a logo da SWORD e refez a cena? Ou ela tá tão manipulada pela Agnes e Arnim Zola e confortável naquela realidade que prefere continuar vivendo daquele jeito. Ou o apicultor pode ser o próprio Mephisto se disfarçando como um agente da SWORD disfarçado de apicultor, que de tempos em tempos tenta ele mesmo extrair as crianças dela. Extrair as crianças, isso mesmo. Lembrando que o apicultor extrai o mel de abelhas que seguem ordens de uma abelha rainha, que poderia ser a Agnes nesse caso. E isso explicaria a quantidade de vezes que hexágonos aparecem, como o formato que os favos de mel são formados dentro de caixas que simulam uma colmeia real. Isso mesmo, caixas que simulam algo real. Isso explicaria também por que a próxima história passaria no Miranha 3. O Mephisto podia ir numa realidade falsa do Peter para extrair a teia e depois ir no do Homem-Formiga. Isso, e na sequência daí fica abelha, aranha, formiga. Tá, não, essa parte é zoeira. Essa parte deleta do vídeo, mas não é zoeira. Seguindo para a próxima pergunta. Tá, mas e aí? Como é que o Arnim Zola e a Agnes podem trabalhar juntos? Vocês vão me perguntar, é isso que eu sei. Ele conhece o mundo sobrenatural da magia? E sim, voltemos ao segundo filme do Capitão América, onde Steve Rogers e Samuel Wilson descobrem que a inteligência artificial do Zola, que estava na antiga base militar administrada pela SHIELD, deixou para a Hydra um algoritmo que podia identificar alvos de futuras ameaças para o plano de conquista da organização secreta. E um desses alvos é o próprio Stephen Strange. Logo, o Arnim sabia alguma coisa sobre artes místicas, já que um simples doutor não representa grande ameaça como o próprio Mago Supremo da Terra. Inclusive, pode ter um vídeo de teorias aí sobre o Doutor Estranho se quiserem, é só pedir nos comentários que eu faço. E essa parte do vídeo é dedicada para curiosidades, que, bom, na verdade vai ter só uma, porque eu tô ficando sem tempo de editar e postar esse vídeo, mano. Então vai. Westview tem as iniciais de Wanda e Visão. Olha só, Westview, Wanda e Visão. Não sei, achei interessante compartilhar isso com vocês. E aí, o que acharam dessa teoria? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Comenta aí embaixo. Conhece outra teoria melhor ou gostaria que eu explicasse outros? Eu posso trazer também, é só pedir. Eu tenho uma lista com várias teorias como essa que ainda não tem ninguém comentando pela internet. Então já te inscreve aí, ativa o sininho e se conhece alguém que está curioso com a série e ainda não ouviu essa teoria, pensa em compartilhar. Tenho certeza que ela vai curtir também. E assim que os próximos episódios de WandaVision saírem, volta aqui no canal e comenta aqui embaixo se eu acertei pelo menos alguma coisa de toda essa piração. Fim do vídeo, esse aqui não tem cena pós-créditos, e é isso aí, falou!